muito bem-vindos aqui na Sala do Pastor, o programa da Igreja Quírios. Eu e o pastor Klaus estamos muito felizes por você nos receber em seu lar, toda terça e quinta às 23 horas. E eu quero convidar você a conhecer mais da Quírios acessando o nosso site www.igrejaquirios.com.br. Lá você encontra as pregações em áudio, em vídeo, o mapa Como Chegar na Quírios e as nossas programações também de sábado, com os teens, casais, força jovem, mulheres. Então, participe conosco acessando o nosso site. E temos um convite especial para você, né, pastor Klaus? É verdade. Dia 7 e 8, nós vamos comemorar 20 anos Uhul! de Quírios. 20 anos! E queremos dividir essa bênção com você. Você sabe que quando você anda com pessoas abençoadas, você é abençoado também, Verdade. né? Então corre aqui para Quírios dia 7, com uma festa dos anos 60, né? Dia 8. Dia 8, às 10 da manhã, no dia 8, teremos o culto das primícias. Explica melhor, pastor Klaus. Vai ser um culto de comunhão e adoração, onde os irmãos vão estar trazendo um pão, um bolo, assim. Nós vamos fazer um grande café da manhã e nós vamos ter uma manhã de comunhão por esses 20 anos que Deus tem nos mantido juntos. Há irmãos aqui que estão 20 anos na Quírios, desde a fundação. Então nós vamos celebrar essa unidade que Deus tem nos dado, a graça, porque nós temos vivido tempos maravilhosos, tempos cheios da presença de Deus, e é um momento de celebrarmos com alegria Amém. Na presença de Deus. E às 18h30, muito louvor, adoração, uma palavra abençoada. E também o lançamento do clipe Vida em Santidade, de George Byron e eu, Lupe. É isso aí. Esse ano a gente sempre convida, todos os anos, né? Convida alguém para pregar, alguém para ministrar. Já veio vários ministros de louvor aqui, mas esse ano a gente sentiu no coração de fazer uma festa mais íntima, mais nossa. Então vai ser tudo aqui feito pela Quírios e vai ser um tempo muito abençoado. Glória a Deus. Então aproveite, venha nos conhecer, né? E participe dessa bênção, dessa alegria junto conosco. É isso mesmo, dá um pulinho aqui, esteja conosco, vai ser maravilhoso esse tempo. Amém. Quero convidar você também para nos adicionar como seu amigo no Facebook e também na fanpage. A fanpage é a Igreja Quírios e o Facebook é Klaus Piragini. Adiciona lá, a gente está sempre colocando a mensagem, os programas que já foram ao ar, recebendo recados importantes do que Deus está fazendo através desse programa, que a gente tem ministrado também na igreja, ensinado, que é um tempo de semear a palavra de Deus. E eu sei que você que está sendo abençoado pode também dizer para nós, contar o seu testemunho pelo Facebook, falando para a gente ali pelo inbox, né? Se você não quiser abrir para todas as pessoas, mas legal é abrir mesmo, porque aí todo mundo vê a obra de Deus, né? Mas se você não pode, coloca lá no inbox, a gente está lendo, somos nós mesmos que lemos, né? E a gente acaba inteirando aí aquilo que Deus está fazendo através do programa Na Sala do Pastor. Agradeço a Deus por essa oportunidade que Ele está nos dando de estarmos aqui na Sala do Pastor. É verdade. Glória a Deus. E a palavra de hoje é profunda, né, pastor Klaus? É. Acho que todo mundo já sentiu, né? Um vazio, né? É verdade. Hoje nós vamos falar daquele vazio que a gente sente no coração. O cenário é muito interessante, eu achei esse cenário diferente, muito simples, mas muito interessante, né? Quero que você fique curioso para saber onde a gente está, não vou falar não, mas a gente está falando desse vazio que muita gente sente, esse momento onde a gente aparentemente precisa ser completo, né? E quando Jesus encontra a mulher samaritana, né, e ele encontra aquela mulher procurando tantos relacionamentos e o coração dela não estava preenchido, ele fala com ela e ele abençoa a vida dela. Espero que hoje a palavra de Deus toque profundamente o seu coração, faça grandes transformações na sua vida. Esse é o meu desejo. E que Jesus te abençoe. Em nome de Jesus, nós profetizamos esse tempo de bênção e de paz sobre a sua vida. Aleluia. Hoje eu escolhi esse lugar, esse cenário, para falar um pouquinho com você a respeito de casa vazia. Coração às vezes vazio. Uma casa vazia me lembra um pouco de coração vazio. Momentos da nossa vida onde a gente sente aquele vazio existencial, aquele vazio da alma, que nós nos perguntamos verdadeiramente o que tem sentido a nossa vida, o que vale a pena para nós, o que realmente importa para nós.
Eu sei que você conhece essa história que eu vou ler agora, mas leia comigo se você puder. Ela está em João capítulo 4, versículo 5 em diante, diz assim: Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus: Dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e lhe teria dado água viva. Disse a mulher: O Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: Quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar a água. Ele lhe disse: Vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: Você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com que agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoravam neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: Creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Nesse texto, Jesus encontra uma mulher samaritana e ele pede água. Ele estava cansado, estava com sede, seus discípulos tinham saído, então estavam ali, foram comprar alimento. E nesse momento que eles estão longe, Jesus então vê essa mulher samaritana e pede para que ela dê água. E é interessante a conversa que Jesus vai tendo com essa mulher, porque ele vai trazendo de algo natural, de algo que acontece todo dia, como sede, água, para falar de algo muito mais profundo, para falar de algo que está dentro do coração daquela mulher, que é a razão, que é o sentido da vida dela, a sede que ela sente dentro dela, a necessidade que ela tem, talvez de encontrar alguém, por isso tinha 5 maridos e agora o que ela tinha não era o marido dela, e esse vazio que é dentro do coração dela. Eu penso que, de diversas maneiras, essa mulher procurou preencher esse vazio, né? Essa busca, essa questão, aonde ela deveria adorar, como ela deveria adorar. Ela tentou preencher esse vazio com relacionamentos, ela tentou ser feliz, ela tentou buscar a felicidade. E ela tentou, então, pegar esse vazio que havia dentro dela e ir preenchendo por meio de pessoas, outras pessoas que ela fosse conhecendo e até mesmo tentando a atenção, o carinho de alguém. É interessante que nós, quando temos esse vazio dentro do nosso coração, a gente tenta procurar e preenchê-lo com várias coisas. Eu chamo isso, às vezes, de criar até algumas obsessões. Obsessão é aquele sentimento que às vezes nós temos dentro de nós de achar que aquilo vai salvar ou vai resolver os nossos problemas. Uma pessoa que está obcecada, ela só pensa naquela situação, ela só pensa naquele propósito, ela não consegue ver mais nada na frente dela. A única coisa que ela consegue ver é que ela precisa daquilo para ser feliz, para conseguir o que ela sonha, para realizar o desejo do coração dela.
Então Jesus vai se aproximando dessa mulher e ele fala para ela, olha, verdadeiramente você quiser matar sua sede, você precisa beber da água da vida. E ela diz, mas o senhor não tem como tirar a água do poço, como é que eu posso beber dessa água? E ele disse, olha, se você me conhecesse, pediria água e eu lhe daria a água da vida e nunca mais você teria sede. Então ela diz assim, Senhor, me dá dessa água, eu preciso dessa água, eu quero essa água. O que Jesus está dizendo aqui? É que esse vazio do coração, que a gente tenta preencher com obsessões, com pensamentos fixos, com coisa que a gente não consegue tirar da cabeça, repetindo os mesmos erros, tentando fazer com que aquela danada situação traga uma saída, na verdade só aumenta o vazio, só aumenta o buraco do coração, só aumenta, querido, a fraqueza da alma. Mas quando você vai até Jesus e busca da presença dele, você diz, Senhor, eu preciso de ti, ele tem água viva para preencher o buraco do teu coração. Ele tem, querido, a água que realmente vai matar a tua sede. Esse vazio do coração que você tem só pode ser preenchido por Jesus. Eu conheço muitas pessoas que têm essa obsessão. Elas vivem, querido, correndo atrás da mesma coisa. Parece que a vida dela vai ser feliz só quando ela conseguir aquilo. Elas não enxergam que quanto mais elas estão alimentando essa obsessão, mais elas estão, na verdade, passando por tristeza e sofrimento. Por quê? Porque elas estão se distanciando da verdadeira água viva. Agora, às vezes o nosso coração parece como esse apartamento aqui vazio. Não tem nada, não tem conforto, não tem alegria. Uma casa vazia, ela não é igual uma casa decorada. Ela não tem aquele ambiente de graça, né? As cores, lugar para você sentar. Vai ficando cada vez mais fria, vai ficando muito, muito triste, porque ela está vazia. Assim, querido, eu quero dizer algo para você que eu aprendo com essa mulher. Não adianta você entulhar coisas no seu coração, encher de coisas que não levam você a lugar nenhum, buscando em relacionamentos, em sexo fácil, buscando em problemas, causando aí, talvez você querendo desenvolver ou crescer profissionalmente a qualquer preço, e o dia que você chegar em determinado lugar, então você vai ser feliz, porque não é isso que traz a felicidade, não é isso que vai preencher o seu coração, não é isso que vai trazer de volta você para o lugar que você gostaria de estar, em paz dentro de você. O vazio existencial é um vazio que às vezes nós buscamos entender, e geralmente a única resposta que a gente encontra é que ele é a resposta de que nós precisamos saber qual é o sentido da nossa vida. Quando você encontra um sentido para a sua vida, quando você encontra um porquê você realmente precisa viver e lutar e conquistar, e você então entende que aquele porquê é da parte de Deus para você, você aguenta quase todo como enfrentar, como passar as lutas que a vida te traz. Mas quando você não tem um porquê, geralmente o como pode ser a coisa mais simples que for, pode ser a coisa mais, um problema natural, você já se entrega e não aguenta. Por isso eu quero dizer para você, o porquê da nossa vida não pode se tornar uma obsessão. Algo que se nós não tivermos, nós não vamos ser felizes. Algo que se não realizar, nós não vamos ser felizes. Porque na verdade, o porquê da nossa vida é o processo, é a caminhada, é o caminho. Só se vai pelo caminho caminhando, ou seja, parece até redundante, mas se você não andar no caminho, você não vive o caminho, você não passeou pelo caminho. Por isso eu quero dizer para você, querido, você aí que está tentando lutar, sente um vazio dentro do seu coração, não adianta você tentar preencher isso com mais coisas, com mais bens, com mais situações. Alguns aí vão afogando o seu vazio existencial na comida, outros vão afogando o seu vazio existencial em compras, outros vão buscando aí vícios para você. Nada disso vai resolver o seu problema. A resposta já está na palavra de Deus. O que vai preencher o seu coração é a água viva, é Jesus. Vai até Ele, Ele é a fonte, Ele é a paz do coração, é Ele que pode preencher esse buraco que a gente sente. Quantas vezes, querido, eu vejo pessoas dentro da igreja, buscando a graça de Deus, cantando conosco, mas guardando dentro de si uma obsessão, a obsessão de um relacionamento perfeito, a obsessão de ser feliz a qualquer preço, a obsessão de conseguir tudo que sonhou, a obsessão de se vingar, a obsessão de não perdoar.
querido, isso só vai trazer doença para você. Então aqui é uma dica que eu aprendi com Deus: não adoeça você mesmo, não se adoeça, pare de gerar doenças para você. Vá até o Senhor e diz: Senhor, me dá essa água viva, porque eu nunca mais quero ter sede. Me dá essa água viva, porque eu não quero mais, Senhor, passar momentos onde eu me sinto em desespero, em vazio. Eu quero estar na tua presença. A história conta que Madre Teresa de Ávila, ela foi uma mulher que se separou para Deus, né? E a história lá em 1570 mais ou menos, e ela conta que ela no quarto dela, no quarto onde ela orava, ela deixou um quadro da mulher samaritana. E nesse quadro, toda vez que ela olhava para esse quadro, pregado na parede do quarto, onde ela ia começar as orações, ela dizia: Senhor, eu quero água viva, porque eu nunca mais quero sentir sede. Essa é a oração que nós temos que fazer todos os dias. Querido, quando a gente bebe dessa água, os nossos olhos se abrem. Nós vemos que nós estamos lutando por tanta coisa que às vezes não faz sentido nenhum. Nós entendemos que a felicidade, então, é o processo, querido, não é o lugar onde você chega, é o caminhar. É quando você começa a ir na direção e dizendo assim: esse é o caminho que eu quero seguir na minha vida, enchendo o seu coração. Por isso Jesus fala da crise também que essa mulher tinha acerca de adorar a Deus. Ela tinha uma crise muito interessante. Ela disse assim: olha, disseram para nós, alguns dizem que nós temos que adorar aqui no templo de Samaria, outros dizem que nós temos que adorar lá no templo de Jerusalém. Aonde que é o lugar de adoração? Havia uma disputa, havia um problema religioso ali, e ela tinha essa crise, esse problema. Mas aí Jesus disse para ela: olha, na verdade haverá um tempo que não adorarão nem aqui e nem lá em Jerusalém, porque o Pai é Espírito e Ele procura adoradores em Espírito e em verdade. Sabe o que quer dizer isso? Deus quer conexão com você. Deus quer se conectar, o seu Espírito com o Espírito Santo. Ele quer fazer com que isso seja a fonte de água viva. Muitas vezes nós não percebemos que esse é um convite que Deus está fazendo para nós, para que nós nos tornemos esses adoradores que o Pai procura, o adorador que adora em Espírito e em verdade. Por isso, o único caminho para você tornar-se um adorador é se livrar de todas as obsessões. As obsessões são obsessões idólatras, são idolatrias que nós vamos criando na nossa vida. Idolatria, querido, não é só uma imagem de gesso. Idolatria é tudo aquilo que você pensa mais do que Deus. Se você pensa mais a respeito de um bem, ou a respeito de uma pessoa, ou a respeito de uma situação na tua vida, muito provavelmente essa situação se tornou, na verdade, uma situação idólatra. Você não consegue se desprender dela. Por isso, hoje eu quero desafiar você a largar tudo isso de lado, largar a obsessão, a deixar nas mãos de Deus, deixar Ele cumprir. Se você tem que pedir perdão, peça. Se você tem que perdoar, perdoe. Se você estava em busca de vingança, esqueça isso. A vingança pertence ao Senhor. Busque o caminho que vai trazer a felicidade, no porquê você realmente deve viver, no porquê realmente Deus tem um chamado para a tua vida, para que você possa aguentar a carga que nós temos que carregar do como, né? O como que vem com as lutas, os problemas, as dificuldades, como nós vivemos, que todos nós temos. Mas uma coisa eu sei, esse vazio que muitos de nós que estão assistindo aí não sabem como preencher, a resposta é Jesus. É só Ele que vai preencher o vazio do seu coração. Porque eu aprendi há muitos anos atrás que o nosso coração tem um buraco que é do tamanho de Jesus. E não adianta você querer encaixar qualquer outra coisa, porque tudo que você tentar encaixar não vai preencher o teu coração. A única coisa que preenche os nossos corações é a presença de Jesus. Você que sente esse vazio, o vazio sai do nosso coração quando a gente preenche com Jesus e busca o significado, o sentido que Deus quer dar para a nossa vida. Eu tenho certeza que Deus escolheu você. Eu tenho certeza que Ele tem um chamado para a tua vida. Eu tenho certeza que Ele quer preencher o coração. E que hoje a gente pode estar tendo um encontro com Jesus. Eu falando aqui a respeito dessa história tão bela da mulher samaritana. E que talvez você seja uma mulher samaritana ou alguém que está passando aí por uma luta tão grande, que já buscou em tantos lugares e ainda sente o mesmo vazio. Que tal, querido? Pare de buscar em tantos lugares. Busque na presença de Deus. Busque em Jesus Cristo. Você recebe essa palavra hoje? Que Deus abençoe sua vida. Amém. Você que precisa
preencher o seu coração, a sua alma, faça essa oração comigo, uma oração de entrega, reconhecendo que necessita da presença do Senhor na sua vida. Ore assim: Senhor Jesus, eu preciso de Ti na minha vida. Eu quero que o Senhor Jesus entre no meu coração e preencha todo o vazio da alma. Preencha e me faz um novo. Me traga, Senhor Jesus, me coloque na posição que Tu queres e me mostre o que devo fazer. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, eu creio que Deus já começou a entrar com grandes transformações na sua vida. Talvez você, quando ouviu essa mensagem, se sentia como aquela mulher do lado do poço de Jacó, né? A samaritana. Mas olha que interessante, na história daquela mulher, quando Jesus entrou na vida dela, ela se transformou numa mulher que pregou o Evangelho e falou para toda a aldeia dela de Jesus. Assim eu creio que hoje começa uma história diferente na tua vida, onde Deus vai encher o seu coração da alegria e da presença do Espírito Santo. Você recebe essa palavra? Deus abençoe sua vida. Igreja Evangélica Quírios. Venha nos conhecer. Quinta-feira, às 20 horas, culto de edificação. Sexta-feira, às 20 horas, nosso culto de cura e libertação. Domingo, 10 horas da manhã e às 18h30. Em Filipenses capítulo 4, do versículo 10 em diante, o apóstolo Paulo agradece à igreja de Filipe pelas ofertas que recebeu. É tão interessante que ele diz assim: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram seu interesse por mim. Hoje eu oro para que finalmente você renove o seu interesse por esse programa na Sala do Pastor. Ele diz assim: de fato vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Você sabia que esse versículo tão usado, né? Tudo posso naquele que me fortalece, estava no meio de um contexto onde o apóstolo Paulo está agradecendo a que as igrejas se levantaram com oferta para abençoar o ministério dele. Olha o que diz no versículo 14. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Ou seja, a igreja participou das tribulações do apóstolo, levantando recursos para que ele continuasse fazendo o ministério. Como vocês sabem, filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo o que tenho e mais que o suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício agradável a Deus. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Não que ele estivesse buscando ofertas, mas quando a gente oferta, essa é uma prática da igreja de sustentar a pregação do Evangelho. Quando a gente faz isso, isso é acreditado a nosso favor. Paulo disse isso: eu não estou procurando oferta, mas que seja acreditado a vocês essa prática de ofertar. Hoje eu quero desafiar você a ser um amigo na Sala do Pastor. Não necessariamente porque a gente precisa, claro que a gente precisa. Você sabe que não é fácil ter um programa de televisão, mas principalmente para que isso seja acreditado ao seu favor, como uma oferta de sacrifício agradável a Deus. Ou seja, alguém que realmente coloca o seu dinheiro, a sua oferta nas mãos de Deus, porque reconhece a soberania e a necessidade da pregação do Evangelho. Hoje eu desafio você, querido, a renovar esse amor por esse projeto, a renovar esse amor por essa missão que nós temos de falar do amor de Deus
para todo esse Brasil. Que Deus possa, querido, usar a sua vida. Talvez essa oferta que Deus toca no seu coração pareça tão pequena a você, mas se nós nos unirmos, a obra de Deus não para. A gente continua expandindo o Evangelho. Que Deus toque o seu coração e que em nome de Jesus as barreiras caiam e que seja um tempo de você semear com amor e que seja renovado, porque tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Em nome de Jesus. Amém. Seja um amigo na Sala do Pastor. Você pode ser um amigo mantenedor deste programa. Deposite qualquer valor na conta da Igreja Quírios. Banco Itaú, agência 0757, conta corrente 31410-9. Ou Banco Bradesco, agência 2860, conta corrente 88205-4. Seja um amigo na Sala do Pastor. Que a graça e a paz continue alcançando vidas através da palavra de Deus. Você pode ser um amigo na Sala do Pastor através de boleto bancário. O valor que o Senhor Jesus tocar no seu coração, a quantidade de parcelas. Entre em contato conosco através dos telefones 2507-9430, 2507-9431 ou envie um e-mail para secretaria@igrejaquirios.com.br. Você pode ser um amigo na Sala do Pastor também adquirindo o livro De Volta para Casa, um livro do pastor Klaus Piragini com 13 reflexões sobre a parábola do filho pródigo. Você adquirindo esse livro aqui na nossa igreja ou entrando em contato pelos telefones, você se torna automaticamente um amigo na Sala do Pastor, porque toda a verba do livro vai aqui para a Sala do Pastor na TV. E também nós temos aqui um projeto que, se você semear com 3 parcelas de R$100 através do boleto bancário, nós enviamos a série Construindo a Sua Vida de mensagens. São 8 mensagens sobre construindo a sua vida, o livro De Volta para Casa e o adesivo da Quírios. Então, faça já, liga, envie seu e-mail, que estamos esperando por você como um amigo. Seja um amigo na Sala do Pastor. Igreja Evangélica Quírios. Venha nos conhecer. Quinta-feira, às 20 horas, culto de edificação. Sexta-feira, às 20 horas, nosso culto de cura e libertação. Domingo, 10 horas da manhã e às 18h30. Mais um programa na Sala do Pastor, está terminando agora, graças a Deus. Tenho certeza que a mensagem foi semeada, o coração aí foi tocado. Que Deus continue abençoando a sua família, a sua casa. Que Deus possa estar cuidando de você, você que é empresário. Que Deus possa estar cuidando da sua empresa, do seu trabalho, meu irmão. E que em nome de Jesus nós possamos viver aí embaixo dessa graça do amor de Deus para as nossas vidas. Quero convidar você agora a orar conosco, a ter um momento de paz. Vamos orar pelas nossas famílias, vamos orar pelos nossos filhos, pelos nossos trabalhos, nossos ministérios e apresentar diante de Deus as nossas vidas. Amém. Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor, por essa palavra, que o Senhor venha preencher as nossas vidas, Pai. Apresentamos nossa vida a Ti, Pai, porque confiamos nesse Deus Todo-Poderoso, confiamos nesse Deus presente. Encha, Senhor, agora cada lar, Senhor, com a sua paz, com a sua alegria. Abençoa os filhos, Pai, abençoa os casamentos. Abençoa, Senhor, esses que estão, Senhor, que moram sozinhos, ó Pai. Que em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor seja a melhor companhia, Senhor, para cada um deles, ó Pai. E que em nome de Jesus, o Senhor venha abrir portas de emprego, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor Jesus, suprir, Senhor, cada necessidade. Vá de encontro, Senhor, à necessidade de cada um. E que o Seu nome seja exaltado e glorificado por cada testemunho, por essas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Uma semana de vitória e tudo quanto fizer prosperará. If
Igreja Evangélica Quírios. Venha nos conhecer. Quinta-feira, às 20 horas, culto de edificação. Sexta-feira, às 20 horas, o nosso culto de cura e libertação. Domingo, 10 horas da manhã e às 18h30.